Isto não é um filme de Michael Bay. De madrugada, uma enorme explosão proveniente do fundo do oceano fez tremer uma das frotas mais modernas do planeta. A carga explosiva vaporizou-se instantaneamente numa esfera de pressão extrema, colapsando em fração de segundo para criar uma onda de choque subaquática que viajava a 1.500 metros por segundo e atingiu diretamente o casco de aço. Estalo. A quilha do navio. A espinha dorsal daquele colosso de aço dobrou como um palito. O sistema elétrico entrou em colapso. O grunhido do aço rasgado misturou-se com o uivo incessante dos alarmes que dilaceravam a noite. Os atacantes acreditavam ter derrubado o monstro, mas na verdade haviam inadvertidamente acionado a rede de combate mais brutal da história. A Operação Mantis em Oração 2.0 estava oficialmente em curso. O Golfo Pérsico é como uma panela de pressão. A plataforma petrolífera Sassin, uma estrutura offshore de proporções colossais, havia sido convertida num hub de comando, controlo, comunicações, computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento, o centro nervoso que coordenava todos os enxames de drones e a artilharia costeira do Irão para abrir caminho à frota. Este dente precisava de ser arrancado. Minutos mais tarde, a 50 milhas náuticas de distância, o USS New Jersey, um submarino da classe Virginia, Bloco 5, lançou um ataque silencioso. Em vez de um torpedo, implantou um veículo subaquático não tripulado especializado. Este predador deslizou pelo fundo do oceano até localizar o cabo de fibra ótica que ligava Sassin ao continente. Com um corte decisivo, o veículo isolou completamente a plataforma de perfuração. Sassin era agora uma ilha digital, muda, cega e isolada. Instantes depois, apesar do casco dobrado e do sistema elétrico a falhar, o USS Jack H.L. Lucas iniciou o seu contra-ataque, No momento em que a alimentação principal cedeu, a rede de satélites Starshield em órbita terrestre baixa captou imediatamente o sinal de emergência. A rede estabeleceu de imediato uma ligação de dados baseada no espaço, permitindo que o Lucas bloqueasse alvos para os mísseis Tomahawk, mesmo antes de o sistema Aegis ter reiniciado por completo. Graças a esse fluxo de dados vindo do espaço, o Lucas, apesar de estar à beira do colapso, conseguia ainda designar alvos com precisão cirúrgica. Minutos depois, o ponto crítico. O Lucas não entrou em modo furtivo. O capitão ordenou que o radar A/SP ITRU-6 permanecesse ativo, emitindo um sinal fraco e intermitente. Nos sensores iranianos, parecia um gigante a ofegar. Era uma canção de sereia digital, um engodo calculado para atrair a frota iraniana para fora da sua toca e para dentro de uma rede de destruição que jamais poderia ter antecipado. Embora o USS Jack H.L. Lucas estivesse sozinho na escuridão, estava longe de estar isolado. A 150 milhas náuticas de distância, para além do horizonte, o superporta-aviões USS Abraham Lincoln estava em alerta de combate há 48 horas. Se o Lucas era o punho que desferiu o golpe, o Lincoln era o cérebro, o nó central de uma rede de destruição que determinava onde e quando esse golpe deveria cair. A armadilha fechou-se. O comando iraniano, enganado pelos engodos de radar do Lucas, desencadeou um pesadelo. Um enxame gigantesco de centenas de drones suicidas da classe Shahed e de embarcações de superfície não tripuladas carregadas de explosivos. Estes alvos de baixa secção transversal de radar e baixo valor saturaram o horizonte de radar do Lucas, criando uma nuvem caótica de sinais fantasma. Escondido dentro dessa tempestade eletrônica, o Irão lançou um míssil de cruzeiro antinávio Qater. O míssil rasgou a superfície da água, explorando o próprio caos do enxame de drones como escudo, obscurecendo a visão do Lucas. Momentos depois, o sistema operativo Aegis Baseline 10, o primeiro sistema naval a integrar inteligência artificial de aprendizagem profunda, assumiu o controle total do campo de batalha. Em exatamente 0,1 segundos, o algoritmo de discriminação de alvos da inteligência artificial entrou em ação. Cruzou o comportamento cinemático, as assinaturas térmicas e as variações de radar de cada ponto-alvo com uma base de dados de milhões de trajetórias de voo conhecidas.
A inteligência artificial filtrou instantaneamente os alvos falsos e sinalizou a única ameaça real, o míssil Qatar, a aguardar o momento certo. Os tubos do sistema de lançamento vertical do Lucas dispararam em rápida sucessão. Varreu os alvos com uma precisão mecânica que nenhuma tripulação humana poderia igualar. Mísseis SM-2 foram lançados em salvas para varrer o enxame de drones como uma vassoura cinética. Simultaneamente, o sistema designou um SM-6 para destruir o Qatar. O SM-6 interceptou o míssil de cruzeiro a 8 quilômetros do navio, transformando-o numa enorme bola de fogo que ardeu na escuridão da noite. O enxame ficou despedaçado e o escudo de interferência destruído, mas o inimigo continuava a escalar o conflito. Enquanto os SM-2 varriam o alcance longo, os drones suicidas restantes escaparam pela barreira defensiva e avançaram diretamente para a torre de radar do Lucas. Foi este o momento em que o Hélios realizou o seu primeiro teste no mundo real. Um feixe laser de 60 kW varreu o horizonte, queimando os sensores dos drones mais persistentes a curto alcance, protegendo o cérebro do navio antes que pudessem causar qualquer dano. Isto era apenas um prelúdio ao verdadeiro poder da arma de luz. Percebendo que o ataque de enxame havia falhado por completo, o Irão escalou a situação com a sua bala de prata. O míssil hipersônico antinávio KAG-FARS executaram um lançamento em salva, disparando 2 mísseis em rápida sucessão em direção ao Lucas, a velocidades superiores a Mach 3. O primeiro míssil foi um sacrifício tático. Foi programado para detonar prematuramente a alta altitude, criando um pulso eletromagnético localizado. O objetivo era desativar os sensores do Lucas e criar um ponto cego digital no céu. Enquanto a primeira explosão pintava o horizonte com uma luz azulada e fantasmagórica, o segundo míssil, KAG-FARS, mergulhou nesse ponto cego a uma velocidade superior a 1000 metros por segundo. Devido à curvatura da Terra e à interferência do pulso eletromagnético, os sistemas a bordo do Lucas estavam completamente cegos ao predador que se aproximava. Mas o Lucas não estava a combater sozinho. O comandante do Lincoln havia ativado os seus olhos estendidos. A 9.000 metros de altitude, um F-35C Lightning II seguia silenciosamente, sustentado pelo reabastecedor furtivo MQ-25 Stingray, que espreitava mesmo na fronteira da zona de combate. Com o apoio do Stingray, o F-35C mantinha o seu sistema de rastreio eletroóptico em alerta máximo. A rede de terminação foi ativada. Utilizando a ligação de dados multifunção avançada, um canal de comunicação orientado para o sigilo e praticamente imune a interferências, o F-35C transmitiu dados de controlo de fogo de nível de precisão ao USS Abraham Lincoln. Os computadores do porta-aviões processaram a trajetória e imediatamente alimentaram a solução de tiro direta para o sistema de armas do USS Lucas através da rede de engajamento cooperativo do grupo de ataque. O Lucas executou uma manobra de lançamento remoto. Disparou um SM-6 para o vazio negro e silencioso. O Lucas não tinha absolutamente nenhum sinal de radar nos seus ecrãs. Mas o SM-6 foi guiado com perfeição pelos olhos remotos do F-35C. A interseção ocorreu a 40 quilômetros do navio, para além do horizonte de radar. O SM-6 embateu no KAG-FARS na atmosfera superior, destruindo a ameaça hipersônica antes que pudesse alcançar o perímetro defensivo do navio. Este era o ponto mais elevado da fusão de sensores, um navio furtivo a destruir um assassino que nunca chegou a ver. O campo de batalha deslocou-se então do poder de fogo cinético para o reino invisível e letal da guerra eletrônica. Percebendo que os ataques com mísseis haviam falhado, os comandantes iranianos pivotaram para um plano de contingência aterrorizador: enxames autônomos. Centenas de pequenos drones foram comutados para um modo que cortou toda a comunicação via rádio com a sua base, voando inteiramente com base em inteligência artificial pré-programada e navegação inercial interna. Isto tornava inúteis as táticas tradicionais de interferência americanas, uma vez que não havia sinais para bloquear. Simultaneamente, as unidades de guerra eletrônica costeiras iranianas
iniciaram o protocolo de localização por emissão própria, tentando fazer engenharia reversa e localizar as posições das aeronaves americanas rastreando as suas próprias emissões eletrônicas. Acima do campo de batalha, um EA-18G Growler da ala aérea do USS Abraham Lincoln preparou-se para retaliar. O piloto do Growler ativou uma manobra de ciberataque de alto risco conhecida como injeção de malware de modulação de forma de onda digital por radiofrequência. Utilizando a potência massiva do seu sistema de interferência de nova geração, o Growler injetou um malware autorreplicante diretamente nos chips de processamento visual dos drones. Este malware assumiu o controle do algoritmo de visão computacional, reescrevendo a realidade digital dos drones em apenas alguns microsegundos. A realidade digital do enxame foi invertida. Os cérebros dos drones foram enganados e passaram a ver a superfície calma do mar como um navio de guerra americano de alto valor, enquanto o USS Jack H. L. Lucas foi efetivamente apagado dos seus sensores, deixando apenas água vazia. O resultado foi um caos cinético total. Os drones iranianos, cegados pela sua visão comprometida, mergulharam violentamente para baixo. Embateram no Golfo Pérsico a mais de 300 km por hora, ou colidiram uns com os outros no ar, desencadeando uma cadeia de explosões consecutivas. O Growler não precisou de disparar uma única arma cinética. Ainda assim, transformou o enxame autônomo mais avançado do inimigo na sua própria vala coletiva subaquática. A fase final do contra-ataque, conhecida como Ataque Alfa, teve início. A frota de superfície iraniana, percebendo que as suas táticas de interferência eletrônica e de enxame haviam sido neutralizadas, tentou empregar a tática de esconder-se no caos. Manobrou as suas fragatas e lanchas de mísseis para se entrelaçarem com os enormes petroleiros civis, usando estes navios neutros como escudos humanos para bloquear o ataque americano. Para complicar ainda mais o quadro de radar, implantaram massivas nuvens de dispersão, criando um apagão branco e denso no ecrã que esbatia as fronteiras entre navios de guerra e navios mercantes. A ordem de execução foi transmitida a partir do Centro de Informação de Combate do USS Abraham Lincoln. Um esquadrão de F-35C Lightning II entrou na zona de combate pelo sul. Cada caça furtivo transportava um míssil de ataque terrestre antinávio de longo alcance, AGM-158. Este não era um míssil tradicional, era um caçador semi-autônomo e furtivo que não dependia de GPS nem de radar ativo, ambos a ser fortemente bloqueados pelo Irão. Para garantir uma passagem segura ao esquadrão de F-35C, o submarino USS New Jersey, das profundezas do oceano, ativou os seus tubos de lançamento vertical de grande porte. Não disparou contra a frota de superfície, mas lançou uma salva de mísseis Tomahawk Bloco 5, visando as baterias de defesa aérea costeiras S-300 do inimigo. Este ataque forçou o radar inimigo a pivotar, criando uma janela segura para que os mísseis de longo alcance passassem sem serem interceptados a partir de terra. Após o lançamento, o esquadrão de mísseis de longo alcance iniciou uma troca de dados via rede de ligação interna segura. Os mísseis operavam como uma alcateia de lobos, partilhando dados de sensores em tempo real para resolver puzzles táticos. Utilizaram o algoritmo de reconhecimento automático de alvos para comparar assinaturas térmicas e perfis ópticos com uma base de dados tridimensional interna de cada tipo de embarcação da marinha iraniana. Os mísseis decidiram os seus alvos, ignorando completamente os petroleiros civis. Dividiram-se em funções de ataque específicas. O golpe foi uma obra-prima de destruição sincronizada. Os mísseis 1 e 2 atingiram o convés superior do navio capitânia iraniano num ângulo raso, concebido para vaporizar a antena de radar e os sistemas de comunicação, tornando o navio paralisado e cego. Uma fração de segundo depois, o míssil 3 executou uma subida abrupta antes de mergulhar verticalmente através da fina blindagem do convés para detonar no interior da Casa das Máquinas. O navio capitânia iraniano foi destruído de dentro para fora. Nenhum alarme de radar soou.
Os mísseis furtivos de longo alcance haviam passado pelos escudos de interferência como fantasmas invisíveis. O centro da frota iraniana transformou-se num monte de destroços em chamas antes mesmo de perceberem que tinham sido alvo de ataque. O ecrã da batalha permaneceu um mosaico de destroços e assinaturas térmicas. Apesar da devastação, um sinal de alta velocidade emergiu finalmente do fumo. Uma embarcação de ataque rápido iraniana, tendo perdido capacidade de radar e coordenação, lançou um ataque cego e desesperado a 45 nós. Apontou os seus lançadores de foguetes não guiados ao flanco de estibordo do USS Jack H.L. Lucas. O Lucas coordenou o sistema de distribuição de energia para dar prioridade às armas de energia, colocando os seus sistemas defensivos mais avançados em linha. Uma torre de perfil baixo no convés girou com precisão cirúrgica. Era o Helios, o sistema laser de alta energia de 60 kW. O feixe laser invisível bloqueou o lançador de mísseis do inimigo. Em 5 segundos de saturação térmica, o invólucro de aço do lançador sofreu uma decomposição estrutural molecular, incandescendo a branco antes que o combustível sólido no interior atingisse o seu ponto de ignição. O navio incinerou-se com as suas próprias armas antes de conseguir aproximar-se à distância de alcance. O golpe foi silencioso, absoluto e altamente técnico. Um tiro misericordioso que eliminou a última ameaça cinética no mar. Mas imaginem um cenário sem um único disparo. Uma execução digital. O sistema de controlo de arrefecimento da frota iraniana era um sistema de circuito fechado. Uma vez bloqueado por malware, o calor dos próprios motores e munições criaria uma fornalha colossal por dentro. Em vez de mísseis, guerreiros cibernéticos assumiram o controle do sistema de arrefecimento em meio ao calor de 50 graus do Golfo. Quando o sistema falhou, todo o compartimento de munições se autodetonou devido ao sobreaquecimento interno. Nenhum alvo no radar, nenhum fumo nem fogo visível do exterior. Toda a frota se autodestruiu a partir de uma única linha de código sequestrado. Neste novo tempo que atravessamos, a arma mais destrutiva já não é o explosivo. É um comando inserido a meio mundo de distância.